Olá, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez com mais um Papo de Carreira e hoje o tema vai dar o que falar, né? Como trabalhar com gente insuportável? Será? Será? Será que existe gente insuportável? Não sei. Eu vou, antes de mais nada, obviamente, chamar a nossa psicóloga oficial do canal e do Papo de Carreira e vou perguntar se você já trabalhou com gente insuportável alguma vez na sua vida? Não Não, lembro. não, acho que não. Acho Acho que que não. não. Você tem alguma amiga que já trabalhou com gente insuportável? As minhas Aí, colegas. aí já, né? Aí já. Ó, a Viviane já tá aí. Vivi! Muito bom. Michele também, estou na escuta hoje, muito bem. Já deixa aí, ó, Vivi, Michele, já deixa aí uma ideinha do que vocês acham que vem por aqui hoje, né? Então, assim, vocês já trabalharam com gente insuportável? Ou alguma amiga ou amigo de vocês já trabalhou com gente insuportável? Você já ouviu dizer, né, de pessoas que trabalharam com gente insuportável? E aí a gente vai ver se a gente chega a alguma conclusão hoje aqui. Na verdade, esse tema de hoje tem embasamento literário, né, Pri? Aquelas relíquias, livros de cabeceiras que pelo menos uma vez por ano a gente precisa ler e reler. Sim! Inclusive, esse. Ai, cadê? Aqui. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Isso. Ai, eita, pronto. Gente, eu fui ver na Amazon sem condições. R$ 300 um livro desse. Sério? Mas é porque é Eu queria comprar importado, de né? presente. Não, mas assim, é daqui, eu queria dar de presente, que eu tenho umas pessoas que eu, sabe, eu falei, acho que ia ser muito útil para elas. Mas eu falei, não, desculpa. Eu De, acho que de eu já... 7,95 € foi para 300 e poucos reais, não dá, né? Caramba, bem diferente, né? Vamos ver aqui, ó. Vou deixar o LinkedIn aqui no jeito também. Por quê? Porque a gente já percebeu que às vezes vem uns comentários aqui no LinkedIn e não aparece pra gente aqui. Então, vou tentar ficar de olho aqui também para ver se eu consigo enxergar os comentários. Deixa eu só ver se eu não vou botar. Opa, vamos ver. Comentários aqui, então se alguém mandar comentário lá, eu consigo ver. Ó, o que que nós temos aqui? Claro que não, né? A Viviane está dizendo, claro, óbvio, evidente que não, né? Essa live eu só escuto porque se, Ai, porque não, se eu Michelle, eu vim ouvir, aqui né? só para ver suas opiniões, menina, porque eu sei que vai dar pano na manga, pode mandar. Acho que vou ser do time da Michelle também. Tema bom, mas desafiador. Não, ó, eu já vou dizendo aqui que realmente a gente tem que, né, respirar um pouco antes de dar a opinião assim logo de uma vez, porque senão já vem. Peraí, vamos começar assim, ó. A gente aqui que mais ou menos dá cara a tapa mais recorrentemente, eu vou fazer uma pergunta para você assim. Você já foi, talvez, algum dia na sua vida, a pessoa que a outra pessoa olhava e falava assim, ai, que pessoa mais insuportável? Não só fui como sou. Que, sabe que o livro, Conte-me mais sobre isso. um dos meus grandes, das minhas grandes crenças que foi cristalizada ao longo da minha existência é que eu acredito que ninguém precisa assim gostar de mim, me convidar para um churrasco todo final de semana da casa da pessoa, mas ela tem que respeitar o meu trabalho. E isso acho que quando a pessoa, por não gostar, por de repente me considerar uma pessoa insuportável, beleza, ela tem todo o direito, só não fala mal do meu trabalho, porque senão aí o negócio vai ficar ruim mesmo. Aí você vai ficar Aí vai ter insuportável que me mesmo. provar por que não está de acordo, entendeu? Então, eu acho que o insuportável é nesse nível, sabe? Acho que dar esses passinhos para trás, para falar assim, não, tá bom, mas pode melhorar, acho que foi com o tempo. Porque principalmente acho que no começo da jornada profissional, por um lado, a gente pode ser muito inseguro ou muito ter essa sensação de autossuficiência, sabe? Em excesso. Só que a gente não tem repertório, a gente às vezes tem cara e coragem, mas o repertório não. E isso acho que pode fazer com que a gente comece a se tornar pessoas insuportáveis, sabe? Porque assim,
é tudo que eu faço ali maravilhoso, dá para melhorar? Dá, mas tá bom. Enfim, então acho que é isso. Você sabe que eu lembrei agora, a gente tinha falado aqui no comecinho, né, da gente lembrar de umas histórias e tal. Eu lembrei de uma história que foi muito curiosa, assim, e eu acho que eu até já contei essa história em alguma outra live, porque ela é meio marcante, assim. A gente estava conversando alguma coisa justamente, né, numa das empresas que eu trabalhei, uma empresa bem grande, e estava já na época daquele escritório aberto, né? Então era uma mesona assim com um monte de gente, e de vez em quando virava ali um papinho ali, né, no meio do expediente, um cafezinho, alguma coisa, e virava um papinho ali. E aí o pessoal tava falando alguma coisa do tipo de marcar um churrasco na casa de alguém, ou quando que o time ia se reunir, não sei o quê. E uma das pessoas, que não era uma pessoa assim insuportável, não era uma pessoa, não era nem tão agressivo assim, ele virou e falou assim: Olha, eu acho o seguinte, eu não venho aqui para fazer amigos, eu venho aqui para trabalhar. E não acho que tenha que ficar fazendo churrasquinho nem nada na casa de ninguém, não. Eu acho que a gente tem que se preocupar com o trabalho. Aí gerou aquele silêncio, assim, né? Foi essa fala, o silêncio, e aí alguém ainda arriscou perguntar: não, mas você tá zoando ou você tá falando sério? Não, tô falando sério mesmo. E essa pessoa, assim, era uma pessoa que socializava normalmente, que na hora do almoço conversava também sobre coisas normais e tal. Então, aquilo ficou meio assim, meio estranho. Só que depois isso, obviamente, virou tema ali das DRs da equipe, né? E você sabe que no final das contas, até que ele tinha um pouco de razão no seguinte sentido: você não precisa ter essa intimidade toda com as pessoas da equipe para ter uma boa equipe, para trabalhar bem, para ter bom resultado. Claro que também não precisa forçar ser insuportável para, né, não socializar. Mas eu acho que a mensagem no meio ali, que faz um pouco de sentido, é: a gente não precisa ficar tentando ser amigo de todo mundo para trabalhar muito bem. Eu vou deixar a história por aqui, vou ouvir seus comentários sobre a história em si, porque depois acho que tem umas outras histórias, algumas são um pouco controversas com essa, mas essa é uma que acho que me marca bastante aí desse tema. O que você acha? Eu vi que você gostou da fala, né? Adoro, adoro. Até estranhei, tentei resgatar aqui na minha mainframe, né, mais conhecida como memória, que se não fui eu que disse isso, porque eu compartilho dessa opinião. Assim, acho que é importante a equipe ter um bom clima de trabalho, né? Tem alguns pilares aí, confiança, né? Eu acho que uma equipe que tem essa confiança, cara, não vai ser um momento de interação fora, além do trabalho, que vai fortalecer ou não. Talvez seja aí uma idealização que eu tenho. Mas a confiança ali no dia a dia, sabe? Pô, eu não sei, mas eu vou perguntar para o Sabino, sabe? Eu sei que o Sabino vai me ajudar. Beleza. Agora, essas resenhas, sabe? Não sei, eu não sou muito fã também. Já tive assim, momentos de participar, de ir, e sinceramente não vê mudança nenhuma, assim, sabe? Não interferiu ali no meu nível de empatia ou de qualquer outra coisa que seja no dia a dia ter feito parte dessas resenhas. Hoje o pessoal tá animado aí, né? Ó, a Vivi mandou aqui, ó. Boa Prilates, também sou dessa fala aí, porque tem gente que é insuportável e ainda fala mal do que a gente faz, né? Ó, a Vivi já tá soltando ali né? Inclusive, quanto mais afastado, melhor. Misturar pessoal com profissional, sei lá, prefiro que seja no dia a dia também, dependendo da pessoa. Até que ponto podemos confiar? Ó, assim, embora eu entenda, mas eu acho que de vez em quando, não sei se para você também foi assim, Pri, de vez em quando você tem gente que você trabalha muito bem com as pessoas, mas você não quer ter contato pessoal, assim, você não quer misturar porque você já sabe que pessoalmente a pessoa é muito diferente. Então, e às vezes isso é tudo bem, é declarado assim do tipo, cara, a gente trabalha muito bem junto, mas nossas vidas são tão diferentes, nossas visões de mundo são tão diferentes que não adianta a gente tentar marcar alguma coisa para fazer, um churrasco, qualquer coisa, porque a conversa não vai bater.
E eu acho que tudo bem, tem hora que tem isso. Mas também tem um momento onde você trabalha com pessoas que estão muito mais próximas do que você, sim, do que você é na vida ou alguma coisa que você goste e tal, e acaba conectando. E eu acho que costuma dar uma certa diferençazinha no trabalho, sim. Se você, por exemplo, você tem interesses em comum, vamos dizer aí uma das coisas mais comuns aí da galera do futebol, né? Ah, jogar um futebolzinho no final de semana, ou jogar um futebolzinho com o pessoal da empresa e tal, cria um vínculo diferente. Eu era da turma do futebolzinho, então sempre que marcava um futebolzinho fora, assim, às vezes, normalmente era logo depois, né, do expediente, ser, sei lá, uma sexta-feira, Eu era do jogar um, basquete. jogar um futebol. Eu só não era do basquete, porque basquete é mais difícil de ter a turminha do basquete, né? Mas não dá diferença, assim, de você, às vezes, conseguir mais apoio, quando você precisa de alguma coisa, aquela pessoa que está lá nessa atividade extra, pô, fulano, me ajuda aqui com o negócio, tem aquela camaradagem, não ajuda um pouco? Estou resgatando aqui. No último emprego que eu tive, sim, rolou. Acho que um momento além trabalho, sabe? Com pouquíssimas pessoas, talvez uma, mas que era uma pessoa que trabalhava diretamente comigo. E aí tinha muita troca, sabe? Né? Como a gente já falou diversas vezes, né? Exercer a liderança é muito solitário. E aí você precisa ter uma pessoa de confiança que não seja só sua psicóloga, porque às vezes até a próxima sessão demora uma semana, Aham. né? E aí são coisas que te pegam e que você precisa ter ali um desabafar, né? E para entender o contexto, geralmente essa pessoa que está mais próxima. Então, acho que sim. Acho que eu também não posso ser tão radical, assim. É que eu tive essas experiências aí do basquete, tinha a galera do futebol, eu ia, participava, mas assim, talvez por ser, como era uma empresa muito grande e tinham pessoas de outras áreas, talvez por isso que não, para mim, eu não via diferença. Agora, com essa pessoa que era, trabalhava direta, sim, acho que é importante, mas quando a gente fala de pessoa insuportável, acho que é importante a gente começar a nomear, né? O que que é? O que é essa pessoa insuportável? É Não, porque, geralmente, eu e a Vivi aqui fomos para o viés do falar mal, do ser soberbo e tal, mas acho que tem muito, é só a ponta do tem iceberg. vários tipos de insuportáveis, é isso? Tem várias características ou comportamentos que podem chegar para a gente como, poxa, essa pessoa é insuportável. Que, né? Além da arrogância, vamos tentar extrapolar um pouco esse olhar, sabe? Antes, assim, eu sei que existe um embasamento no livro, que é o que a gente vai trazer aqui, que é bem bacana e que eu acho que a gente precisa olhar para dentro de si mesmo para conseguir entender quando a pessoa é insuportável ou não. A gente já vai chegar lá, talvez. Mas antes disso, não tem pessoas que são naturalmente assim. Eu acho que eu tô tentando formular uma teoria aqui que é aquela brincadeira que eu falo, né? Uma teoria que já existe, porque provavelmente alguém já teorizou sobre isso, mas não tem gente que é naturalmente agradável, assim, não tem algumas pessoas, obviamente que não são todas, mas tem gente que assim naturalmente é agradável, a pessoa que não pensa muito só em si, que, por exemplo, você chega numa reunião, a pessoa já tem aquele acolhimento, aquela forma mais despachada. Não, tudo bem, nós estamos falando disso aqui, tá, não sei o que, é isso, é aquilo. A pessoa que às vezes tem facilidade. E eu acho que tem também a pessoa que é naturalmente desagradável, ela não percebe que ela é naturalmente desagradável, assim, aquela pessoa que é chatinha, sabe a pessoa E acha chatinha? que tá arrasando, conheço. É, isso, assim, é naturalmente chatinha, ela só não sabe disso, ninguém fala pra ela, mas é, né, aquela pessoa que tudo tem um negócio, isso não tá legal, mas isso não é assim. Diga. Aí, quando a pessoa dá um toque, imagina eu chego para a pessoa e falo assim, então, querido, olha só, né? Aí dou um toque, aí quem é insuportável sou eu. E não? E não? Mas Não, assim, mas, com uma comunicação não violenta, né, ó, gente? Claro, sempre. eu vou dizer, a minha parte de ser insuportável, eu já tive também. E eu sou o insuportável, o técnico que pega no detalhe de qualquer coisa que você vai falar, não, pô, a gente podia fazer esse negócio desse jeito. Não, isso não funciona, porque isso acontece aquilo e isso aqui acontece aquilo, não adianta nem você fazer. Eu tive um feedback uma vez
já faz muito tempo, tá, gente? A gente aprende as coisas na vida, né? Nessa época eu não tinha aprendido ainda, mas eu tive um feedback uma vez, teve um chefe, ele era chefe mesmo, ele falou assim, Sabino, eu preciso que você deixe as pessoas falarem as coisas estúpidas um pouco mais, porque quando você vem e corta assim de uma vez, as pessoas não sentem que tem ambiente para elas falarem o que elas querem. Tudo bem que as pessoas falem as coisas sejam estúpidas, mas deixa um pouco, não corta logo de um. Porque ele disse assim, ele ficou um tempo tentando me explicar o que ele queria dizer. Mas ele queria dizer assim: quando eu usava muito argumento para matar uma ideia logo no começo, a pessoa não tinha contra-argumento e talvez aquela ideia fosse virar alguma coisa lá na frente. Hoje eu acho que ele tem razão. Ou ele tinha razão. Porque assim, hoje eu sei que uma ideia estúpida pode virar uma ideia muito legal. Se você der asas para ela, você dá asa para uma ideia estúpida, daqui a pouco, opa, peraí, você captou alguma coisa. Então eu já fui o chatão de, não, mas isso que você está falando é uma estupidez muito grande, não dá para a gente levar isso em consideração. Já fui. E matava as ideias logo no nascedouro, né? O que não é uma boa. Então, me reconhecendo aqui a partir da minha insuportabilidade. Mas eu queria que você trouxesse um pouco de informações sobre o livro. O que, que a gente tem aí no livro que ajuda a gente? Como é que a gente consegue trabalhar com pessoas insuportáveis? Ou, não sei se a gente vai falar sobre como reconhecer as pessoas insuportáveis, não sei. Por onde você quer começar? Eu só quero ler essa introdução aqui do prólogo, é só como se diz? Parágrafo. Tá em espanhol, gente, eu vou tentar traduzir, tá? Vai lá. Os estúpidos fazem parte da nossa vida. Nos atrapalham na rua, né? Atravessam ali o carro, se sentam à mesa ao lado no escritório e às vezes até se casam com a nossa melhor amiga. De vez em quando, inclusive, os estúpidos somos a gente mesmo. É a gente mesmo. Uhum. Maravilhoso, Às gente. vezes, tem um às vezes aí, né? Acho que, ó, será que tá caindo a ficha já para quem tá assistindo, né? Seja ao vivo, seja gravado? Já tem uma dica aqui, né? Fala o finalzinho de novo. Como é que é o finalzinho? De E vez em as quando, inclusive, os estúpidos é a gente mesmo. Os é insuportáveis, que aqui no livro ele isso. fala insuportável e estúpidos, né? Aham. Ou seja, como é que a gente sabe? Olha só, como é que a gente sabe se o insuportável é o amiguinho ou se sou eu que sou o insuportável, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui. A Vivi falou assim, ó. Tem mesmo, Sabine. Gosto de muita gente de graça. Muita mesmo. Boa educação, empatia, comunicação. Chama atenção, né? Já ao contrário, torna a pessoa insuportável. É muito engraçado, porque eu não tô querendo dizer daquelas pessoas que são forçadas, sabe? Que você percebe um pouco, né? A pessoa que força a barra para ser muito legal, quer ser legal com todo mundo. Mas tem gente que é naturalmente agradável mesmo, né? A pessoa não faz esforço e pelo menos assim, eu acho que as pessoas que são menos egocêntricas, né, menos egoístas, pensam menos em si mesma em todos os momentos, acabam sendo mais agradáveis, porque ela acaba vendo o ponto de vista do outro, né? Coloca o fone de ouvido, né, e resolve o problema. Ela mandou aqui brincadeirinha, mas eu acho que é uma técnica válida, né? Acho que é um Fone de recurso, um repertório. Quer comentar? Essa questão da pessoa ser insuportável, né? Isso é muito relativo, porque eu já tive experiências que eu participava de reuniões que eu ficava assim no chat, né? Privado, casa amiga, né? Gente, pelo amor de Deus, socorro Deus. Que insuportável. Sabe assim, por exemplo, nossa, Sabina entrou, Sabina. Gente, ó, vocês querem aprender, sei lá, Excel? Ó, fala com Sabina, Sabina é tão. E aí, assim, aí lembra lá da reunião? Se tá marcado duas, tem que começar às duas? Não, começa 2h05, porque a pessoa tá fazendo, tá leiteirando lá, eu chamo de leiteiro, né? Tirar um raio-x assim, tá lá, a pessoa grudada no outro.
E aí, assim, tinha pessoas que falavam assim, mas é tão legal. Aí eu falava, meu Deus, é insuportável, sou eu, que não aguento também. Tipo, aí eu ficava, será que eu tô com recalque porque eu sabia, não foi elogiado? Não, tá? Então, assim, tinha até esses questionamentos, né? Mas eu ficava, não, eu acho chato mesmo. Eu acho chato, porque parece que toda reunião tem que ser uma pessoa ali no, sabe? E já aconteceu comigo de ficar lá e falei, ninguém liga. Ninguém quer saber disso, querido. Mas, olha só, agora no meio aí, assim, eu senti que aí no meio gerou uma dúvida, né? Será que insuportável sou eu? Será? A gente, a gente tem essa dúvida, não tem, às vezes? Porque, pô, será que tá todo mundo gostando da parada e só eu que tô achando que tá ruim, né? Eu acho que é um teminha também. Ó, a Michelle colocou aqui, ó, tipos de insuportáveis. Puxa-saco do chefe, fofoqueiros e maldosos. Se for só fofoqueiro, eu acho que tá tudo bem, né, Michelle? Eu Que entendi. fofoca edifica, fofoca edifica. Egocêntricos, esse aqui eu concordo totalmente. Eu tenho um ranço assim com pessoa egocêntrica, aquela que já começa, né? Já vem contando histórias dela mesma, como, né? Quando eu trabalhei na NASA e descobri lá um novo É, planeta do sistema solar. mesmo que tenha trabalhado na NASA, e mesmo que tenha descoberto, cara, deixa para falar numa hora que você estiver conversando com alguém que quer saber sobre isso, né? Porque tem coisa que, né? O braço curto, aquele que não quer fazer nada, né? Tiranossauro Rex, né? O que tem o rei na barriga e por aí vai. Acho que a gente pode comentar um pouquinho até dos tipos aqui de insuportáveis, né? Por quê? Porque os tipos de insuportáveis vão ser insuportáveis dependendo para quem. Vamos, por exemplo, pensa aqui no puxa-saco do chefe. Será que o puxa-saco do chefe para o chefe é insuportável ou não? Tem um monte de chefe que gosta de puxa-saco, né? Adoram, não Nem, gostam, eles assim, ó, adoram. nem todos, talvez todos os chefes, né? Mas você quer saber de uma coisa? Eu teve uma época da minha vida, já contei isso aqui também, que eu era o anti-puxa-saco. Então, assim, demonstrou uma tendência a ser puxa-saco, pronto, eu já riscava da minha lista e já não queria mais, né? Nem não quero contato com esse tipo de gente. Só que isso também às vezes me fazia o insuportável. Por quê? Porque, cara, tem hora que não é puxa-saco, tem hora que a pessoa concordou mesmo com o líder, com o chefe. Tem hora que o líder, e aí depois de ser chefe ou líder também, né, eu percebi o seguinte, cara, você precisa de gente que te apoie. Se você não tiver uma galera que te apoie também, que nem você falou, Pri, a liderança é Solitário. solitária, ela é difícil, ela é chata, né? Se você não tiver alguém que te apoie na equipe, às vezes fica difícil. E aí talvez não seja o puxa-saco especificamente, mas é alguém que está ali mediando um pouco mais, porque se todo mundo for contra, né? Que compra a sua ideia, né? É, Talvez você tenha esse viés, né? Então, assim, o puxa-saco também depende, né? Depende muito de momento e tal. Agora, claro, aquela pessoa que sempre concorda, sempre o chefe é maravilhoso ou maravilhosa, sempre tem as melhores ideias, né? Aí realmente é complicado. É Mas que eu os acho que a sintomas gente são muito clássicos, sabe? Quando é o exagero, quando é exacerbado, é, fica muito dá para notório, perceber, né? sabe? Aí, aí passa assim do nível do, é minha implicância. Começa a perceber padrões. Se é só reunião da equipe sem o chefe, a pessoa se comporta de um jeito. Quando entra Ah, a figura de autoridade, ela se transforma. é. Não, Aí é isso. muito clássico, sabe? Mas assim, eu vou te dizer que eu acho que isso é meio natural. Tenho uma outra historinha que eu passei. Essa eu também já contei, mas essa é. Eu já vou contar. A Vivi falou assim: ó. Puxa saco não dá mesmo. A pessoa só quer almoçar com o chefe. Enfim, já conheci gente assim. Ó, gente, como um ex matador de puxa-sacos, né? Assim, eu odiava os puxa-sacos. Mas olha que curioso. Teve uma equipe que eu entrei que era assim: eu entrei na equipe e aí o líder, né, o gerente daquela equipe, ele meio que colocou o trabalho que eu ia fazer meio em destaque.
Ele concordava com as coisas que eu estava tentando trazer para a equipe. Eu comecei a achar legal aquilo. Assim, eu estava tendo uma certa projeção. Talvez tenha sido a primeira vez que dentro da equipe nesta determinada empresa eu estava tendo uma projeção e assim meio que naturalmente, eu não tinha forçado nada. E aí, não, pô, legal. Aí este gerente começou a me chamar para conversar sobre como que a gente deveria fazer as coisas para conseguir implantar uma metodologia de trabalho, para melhorar a gestão de projetos. E eu comecei a achar legal, pô, ele está me ouvindo, legal. A coisa foi andando, fui pegando mais responsabilidade, fui pegando projetos mais importantes. Mas estava tudo indo muito bem. Eu, assim, para mim, estava tudo indo muito bem. E a equipe estava muito unida comigo também. Então eu estava fazendo ali um papel meio que de gestor de projetos. A gente estava com um projeto importante. A galera estava engajada, estava tentando fazer o projeto, uma boa, tal. E o chefe estava ajudando a gente, o gerente estava dando um apoio, tal. Aí um dia, este cara marcou uma reunião cedo. Pô, nem eu, nem a equipe costumava chegar muito cedo. Tipo, a gente chegava, assim, o horário era mais ou menos 9, a gente chegava lá umas 9h30, 9h40, todo mundo era meio natural, e este chefe costumava chegar às 8, marcou uma reunião às 8. Eu, né, fui na reunião às 8, cheguei mais cedo, tal. A galera não tava lá. Cara, mas ele descascou todo mundo lá, assim. Pra mim, né? Tipo, você tá vendo? Que absurdo, ó. A gente marca às 8, a galera não tá aqui, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o pessoal chegou, climão, né? Deu uma tretinha ali. Aí ele falou, deu uma escovada em todo mundo. Aí ele saiu. Aí o pessoal começou a reclamar. Ó, tá vendo? Sempre a mesma coisa. O cara é assim. Porque ele só alivia pra quem é da patotinha dele, não sei o quê. Aí eu. Sabe quando. Acho que cai a ficha assim, né? Plim. Eu falei assim, vocês estão falando que sempre é assim? Porque até agora eu não tinha reparado, né? Aí a galera meio que fala assim, Sabino, você não percebeu que você é da patotinha dele? E ele alivia pra você porque você é da patotinha dele e a gente não? Eu vou, sabe assim quando dá a impressão que é aquele filme que muda, né? Muda, o mocinho vira bandido, o bandido vira mocinho. Mas não é possível. Eu não tinha visto nada, eu não tinha entendido que a galera não ia muito com a cara dele. E nesse momento, quem era eu no final das contas? Eu era o puxa-saco, pô. Porque, obviamente, que se o cara tá dando trela pro trabalho que eu tô fazendo, não importa se eu fiz com o intuito de ganhar confiança do chefe ou se eu fiz com o intuito de ter o melhor resultado, mas no final das contas, a relação não é a mesma daquela pessoa, por exemplo, que é o puxa-saco clássico, que é aquele que vai ver o que o chefe quer para fazer o que o chefe quer. A única coisa é que, neste caso, o chefe conectou com um negócio que eu estava fazendo, que era uma especialidade minha, né? Organização, gestão de projetos, metodologia, enfim. E ele começou a trazer isso como algo importante. Mas você percebe que, assim, até essa questão do puxa-saco em si é relativo. Eu acho. Né? E aí, será que o puxa-saco é insuportável? Não sei. Às vezes não. Às vezes insuportável é quem é do contra, enfim. Mas. Você Muito bom. percebe que às vezes é difícil da gente se enxergar? Acho, claro que sim, né? Mas. Porra, porra. As minhas conversas de bastidores de vida, eu falo bastidores porque eu não sou da breja, não bebo nada, então não rola aquele papo de boteco comigo, sabe? Mas geralmente partem desse princípio de que a gente não se enxerga. O problema é sempre o outro. E às vezes é, tá? Mas aí que tá, né? O quanto que a gente dá de espaço para essas pessoas reinarem, né? Ah, beleza. Ai, a Priscila é insuportável. Aí, quem trabalha comigo me leva para pauta terapêutica, por exemplo. Meu, se você viu o tema de sessão de terapia, parabéns que você alugou um quadriplex na cabeça da pessoa, sabe? E eu só fui me dar conta disso depois de anos de terapia. Eu ficava, não, peraí, de novo. Até que teve uma época que eu falei, não, me recuso de falar sobre isso de novo.
Acho que foi aí que a ficha começou a cair, né? Porque o chefe é isso, o colega é folgado, ah, minha mãe é um saco, por exemplo, né? Dia das Mães, ontem, inclusive, parabéns para quem é mãe. Não, mas é. Você começa, peraí, né? São os outros que são insuportáveis, que são estúpidos. E aí, será que cai essa ficha de. Peraí. Oh, o insuportável sou eu! Tã! O Às vezes, às que vezes que para você algumas pessoas acha? pode demorar mais ou menos. Que você acha que a gente pode fazer para tentar descobrir se o insuportável é a gente ou se são os outros? Como é que assim, como é que a gente tem uma diquinha, talvez, de que, cara, talvez o insuportável seja você? Acho que é a gente tentar se blindar ali de nosso repertório, né? Porque é engraçado, tá? Às vezes, isso eu falo por experiência própria, mas agora também através de muita observação. As pessoas que criticam muito os outros, que nomeiam o outro como insuportável, como estúpido, como, enfim, todos esses adjetivos aí, puxa-saco, o que for, e fala só dos outros, fala só dos outros, um sintoma assim muito forte de que essa pessoa não tem esse olhar interno. E aí, quando eu não tenho meu olhar interno, eu não me enxergo. E aí, sempre o outro que é, a outra que é fofoqueira, o outro que faz isso ou aquilo com não sei o quê, e assim por diante. Então, talvez, assim, é um exercício difícil, mas tenta dar uns passinhos aí para trás e olhar de cima o, por onde ronda suas conversas. É sempre pelo outro, E é né? sempre negativo, né? Se a gente estiver sempre pensando no outro e sempre pensando no negativo, talvez seja um indicativo de que o problema está com a gente, né? Ó, o Ricardo aqui ele já sacou, né? O plot twist da história, né? Às vezes o insuportável está escondido em nós. É isso. Mas é assim, é mais ou menos aí que a gente foi devagarzinho, tá, Ricardo? Para a gente conseguir chegar nesse ponto. Porque assim, eu diria que talvez seja muito comum que. Hoje em dia eu costumo dizer muito assim, não tem essa história de mocinho e bandido, né? É meio que assim, a gente faz umas coisas certas, umas coisas erradas, o outro faz umas certas e umas erradas. Quando a gente consegue nomear assim o mocinho e bandido, se todo mundo é mais ou menos bandido, talvez o problema esteja com a gente, né? É meio por aí. A Vivi tinha falado assim, ó. Mas às vezes. Ah, ela também já. Não, peraí. Ela pôs uma antes, ó. Tem gente que é tão puxa-saco que vira garçom do chefe. Compra comida, pega doc na impressora, pega água, café, que agonia. E o chefe se acha com isso, né? Não sei, tem uns filmes que a gente vê, eu não sei, eu não lembro nenhum. Eu já várias vezes eu tentei falar disso para alguém, nunca lembro o nome do filme. O Diabo Veste Prada. Não, não sei. Esse eu não sei porque eu não assisti. Mas é um filme, tem filme assim onde você tem o chefão ou a chefona e sempre tem um auxiliar, um assistente pessoal, um não sei o quê, né? Que seria aqui, vamos dizer assim, secretário ou secretária, né? E a pessoa que faz tudo pelo chefe, sabe? Inclusive, chega de manhã com café, ó, seu O café, Diabo Veste Prada, imagina. é É, isso. O assistente dela, pelo amor de Deus. é. Mas assim, no fundo, normalmente nesses filmes, lá no final, aparece que o chefe precisa desse apoio, precisa dessas coisas para conseguir fazer todas as coisas que ele está fazendo. Então talvez não seja só o ponto do insuportável, talvez esteja esta pessoa esteja pegando coisas que a própria equipe poderia estar fazendo e não está fazendo. Por quê? Porque está muito no contra. Ah, porque o chefe é ruim. Ah, porque o chefe não sei o quê. Então também tem que dividir um pouco, né? O... Porque se todo mundo tiver contra o chefe, alguém vai ter que ser esse puxa-saco aí para dar uma contrabalanceada mesmo. Ou não? Diga. É, Pode discordar, não tem problema. tô aqui pensando sobre isso, eu gosto, porque às vezes a gente dá uns olhares diferentes, né, para os mesmos aspectos, mas acho que o convite, a proposta hoje é justamente isso, né?
Por mais que o outro seja insuportável, estúpido, acho que o ponto é, por que que isso te pega? Porque acho que quando a gente chega num momento assim de vida, onde você começa a transcender, depois de uns 8 anos de terapia, e que eu falo no meu caso, lógico, por exemplo, eu vejo situações, eu vejo pessoas em diferentes contextos, não só de trabalho, né, mesmo porque agora eu sou autônoma, mas, por exemplo, ambiente de academia, qualquer ambiente onde eu esteja, né? E aí, às vezes, acontecem esses episódios. Hoje mesmo aconteceu uma situação lá na academia que, assim, uma moça não higienizava os aparelhos depois que ela usava, não tirava as anilhas dos aparelhos, eu já estava quase indo lá, dada na cara dela, sabe? Óbvio, né? Que eu falei, não, mesmo porque a menina devia ter uns 15, 16 anos, eu falei, não vou causar, mas assim, aí eu falei, tá, aí eu, sabe, ali o sangue deu mais assim, gente, ó, faltou isso. Mas assim, por que que tá me irritando? Sabe? Por que que tá me irritando? Ah, porque eu não gosto de desorganização, eu não acho justo, sei lá, uma senhorinha tem que pedir ajuda para tirar, né? Tem idosos mesmo, gente, que vão treinar lá. Enfim, aí passou, passou, porque eu falei, o quanto de importância que eu vou dar para isso, sabe? Só uma pergunta. Se e se vou aproveitar para fazer uma pergunta assim, se esta pessoa fosse sua brother, assim, total, amicíssima e tal, Ah, será que eu você não ia dar uma chegava. aliviada? Não, assim, você dava o feedback, mas dava uma aliviada, né? Ah, não é? Não, eu ia chegar com 5 pés no peito, porque se a pessoa me conhece e faz isso, aí eu ia Ai, ai, agora. Aí eu ia bancar tóxica. Eu falei assim, querido, você não tá na sua casa, aqui ninguém é empregado, né? Mas Vamos mesmo manter que ela tudo fosse muito, organizadinho. muito, muito Muito, brother, assim, muito principalmente. camarada, assim, você não dá uma Muito. aliviadinha, não? Não, não, não. Que aí eu sei que ela ia Ai, aguentar o que medo. tranco. Ou se ela fosse parar de falar comigo, tudo bem, minha. Enfim. Mas eu acho que é isso, sabe? O quanto de espaço a gente dá para esses negócios, porque eu falo, hoje rindo de uma situação corriqueira, ultra besta, mas se fosse no passado, meu Deus do céu. Nossa, eu ia ter procurado no Instagram para saber quem era, ia mandar DM, né? Porque eu falei, bom, melhor mandar uma DM do que chamar na gente no pessoal. Gente, eu ia ficar ruminando essa história uma semana. Ia virar pauta da minha terapia, sabe? Ah, peraí, né? Então, assim, beleza, fiquei com ranço, fiquei muito brava, mas ai, tá, passou. Sabe o que é mais engraçado, Pri? É que tem coisas que, por exemplo, isso, eu não, eu não faço musculação em academia, eu faço outras coisas, tenho feito outras aulas e tal, mas assim, pensando nessa situação, não é uma situação que me irritaria, eu acho. Eu até, assim, né, se for a questão de, Não, é não que higienizou o eu aparelho, fico não sei o que muito antes. irritada. Não, mas era isso que eu ia falar mesmo, assim. Tem coisas que não me irritam. Isso, por exemplo, provavelmente não me irritaria. Agora, tem outras tantas que me irritam muito e que talvez passasse batido por você. Então também tem essa coisa da gente mais ou menos conhecer quais são as coisas que a gente é meio chatinho, porque é característica nossa, né? E que talvez para a Uhum. maioria das pessoas tá tudo bem. Aí se eu chegasse na menina, né, e falasse com uma comunicação ultra violenta, porque ali eu ia fazer questão, porque tá no meu direito, tô zoando. Mas aí com certeza insuportável seria eu. Porque assim, gente, mas era só tirar, mas assim, não é o certo, querida, sabe? É umas coisas assim que a gente tava falando de um espaço coletivo, tá todo mundo pagando, não é só ela, sabe? Então eu me pego nessas coisas. Meu Deus do céu! O metrô. Os novinhos lá no metrô, no banco preferencial, grávida. Eu sou o tipo de pessoa que vou lá com tudo, entendeu? Porque tem algumas coisas que, assim, aí eu sou insuportável. Você sabe que isso daí, eu outro dia tava, eu quase não tenho andado de metrô mais. De vez em quando, eu não lembro o que que eu fui fazer, e eu fui no metrô e, assim, eu só vi duas situações onde tinha uma pessoa sentada e chegou uma pessoa idosa, e nas duas situações a pessoa saiu para a pessoa idosa sentar. Então, assim, 100% das vezes que eu vi recentemente. E teve uma que foi mais engraçado ainda, que era assim, tava sentado um senhor, era um senhor já, assim, provavelmente tinha lá seus 60 e pouquinhos. E chegou uma senhora que devia ter os seus 70 e pouquinhos.
E ele levantou para ela sentar. Aí ela falou assim, não, pode ficar. Eu já vou dizer, não, por favor, senta, não sei o quê. Aí uma outra pessoa que estava sentada no banco normal levantou e falou pro senhor, não, senta aqui, pode ficar. Então assim, talvez, eu fiquei pensando isso na hora, talvez quando a gente reclama, né, de falar, porque as pessoas não dão lugar e tal, talvez isso seja uma coisa meio inconsciente, porque se você for ver, provavelmente na maioria das vezes, você vai ver as pessoas dando lugar para as outras, eu acho, tá? Uhum. E aí, de novo, é o olhar, né? É o olhar que a gente às vezes deixa passar, ó, deu lugar, deu lugar, deu lugar, eu não vi. Oh, mas agora o outro não deu lugar, então eu vou falar daquilo, eu vou pegar naquilo, né? Aí acho que saber também, saber não, conseguir ponderar, né, até onde você vai se posicionar, sabe? Acho que com o tempo também a gente vai desenvolvendo essa questão do eu não quero ter razão, quero ser É uma feliz. tolerância, né? Ah, Não, realmente. é que hoje eu achei muito interessante esse negócio da academia, porque se fosse outros tempos eu ia estar pé da vida até agora, gente, assim, né? Mas deixa aqui. Vai aprendendo, né? Bom, a Vivi tinha falado, às vezes somos nós o insuportável e é um pouco. Gente, assim, ó, para deixar bem claro, o tema de hoje é mais para a gente olhar para a gente mesmo do que para olhar para o outro, tá? A proposta nossa é tentar fazer com que a gente olhe e, assim, galera, insuportável, muitas vezes somos nós, tá? Aí o Ricardo já tinha posto aqui, né? A Vivi pergunta: o insuportável tem amigos? Eu acho que a resposta tá meio dada aqui, né? Sim, porque vai ter os Eu tenho, outros. por exemplo. Mas vai ter outros insuportáveis que dentro daquele ambiente as pessoas não são insuportáveis porque elas se entendem. E aí quando você vai olhar num outro ambiente, talvez gere os grupinhos, né? É mais ou menos assim, gente. Por exemplo, ó, eu gosto de jogar futebol, jogar um basquete, tal. Não curto muito musculação. Aí imagina que tem lá o grupinho da Pri, que é a galera da musculação, que tá falando lá de, né, tá mais preocupado com pré-treino, com o movimento, com o peso, com não sei o quê. Cadência. Cara, eu não tô muito afim disso. Eu tô pensando aqui, vamos jogar um futebolzinho, como é que é? Aí comenta da rodada do campeonato, do não sei o quê. São conversas diferentes, são universos diferentes. Óbvio que a gente não é um tema só, né? A gente tem vários temas de interesse. Mas se as pessoas não têm alguns temas de interesse que conectam, vai acabar gerando essa sensação de que, mas só fala de coisa chata. Teve uma pessoa esses dias, uma pessoa conhecida minha, falou assim: eu não gosto dos fulanos lá porque eles só falam de viagem, de que foram para a Europa, que foram para não sei o quê, gente chata, não sei o quê. Tá bom, mas dentro do ambiente dos que gostam de viajar e dos que têm dinheiro para ir para a Europa, a conversa é super legal. Então, ser insuportável ou não depende do contexto, né? Ou seja, insuportável tem amigo, e provavelmente os amigos são insuportáveis também, né? E depende também do nosso nível de recalque, né? Quanto maior for o recalque, mais o outro pode ser insuportável. Ô, Pri, essa história de que, olhando agora pelo ponto de vista da psicologia, essa história de que a gente se irrita mais quando a gente vê os nossos defeitos projetados no outro, isso procede? Sim, com certeza. Tem a psicanálise, a própria analítica, né, lá do Jung, né, tem outros autores dentro da analítica, mas eu estudei um pouco mais do Jung, fala muito sobre isso, né, quando o outro me irrita demais, a outra pessoa, ai, que insuportável, de duas uma, acho que eu já comentei numa live, né, mas só para reforçar. Ou essa outra pessoa tem características que eu tenho e eu não aceito, e aí o outro é aquilo, o outro não sei o que, o outro não sabe, o outro faz não sei o que é errado, mas eu não reconheço o que eu tenho. Ou realmente são características totalmente opostas, que na analítica eles nomeiam como sombra, né? Então, assim, é o oposto mesmo. Eu não tenho, por isso que eu não aceito no outro, porque eu rejeito, é algo que eu não faço. Mas tem esse risco de o negócio estar encoberto ali, aí é o outro. Não, mas na verdade é que você faz também. E aí você não aceita você, mas você projeta no outro. Sim. Ou queria fazer
deixa de fazer porque acha errado e o outro tá fazendo e fala assim, ah, aí te irrita, Por né? Porque recalque. o outro tem a liberdade de fazer e você não tem. E aí isso. Exato. Aí na psicanálise a gente chama de recalque. Ah. Ó, a Michelle, eu até pus o comentário da Michelle porque é exatamente sobre o que a gente está falando, né? Ó, estudando inteligência emocional, a coisa que não gostamos nos outros é o que temos de mais evidente. Aí temos que voltar e olhar para nós mesmos. Então, aí, Isso, pensando que tem as duas exatamente. coisas, né? E aí se perguntar, por que que me irrita tanto? Aí, dependendo do nível de introspecção, dessa capacidade de se olhar de uma forma crítica, mas não no sentido, nossa, você está errada, você só tá... Não, é assim, cara, eu falo alto que nem a fulana que fala alto, né? Eu acho que a outra fala alto. E aí eu falo, nossa, mulher escandalosa. Mas eu também falo alto, né? E aí? É, não, é interessante, né? Que às vezes a gente simplesmente não enxerga o que a gente está fazendo, né? A Vivi falou assim, ó, o exemplo do metrô é que nem quando você vai em uma loja e não tem fila preferencial. Se estou com a minha mãe, reclamo. E acho que acabo sendo a insuportável mesmo, né? Ó, isso aqui que ela tá falando é uma coisa interessante mesmo, que é assim, ó, quando a gente se vê no lado do prejudicado, a gente acha que tá no direito de reclamar. Se tiver prejudicando o outro, mas não tem nada a ver com a gente meio que deixa passar, né? Assim, ah, tem uma coisa, por exemplo, eu às vezes comento. Eu acho que os shoppings aqui em São Paulo, eu não sei se é por causa da lei ou não, tem uma quantidade muito grande de vagas para idosos que ninguém usa. Por quê? Porque você vai num dia que o shopping está cheio e tem um monte de vagas para idosos vazias e tem um monte de pessoas esperando vaga. Então, assim, me parece que a proporção está equivocada. Mas, obviamente, que se eu tiver com, sei lá, com alguma pessoa, com a minha mãe e tal, e for usar a vaga, aí parece que faz sentido. No dia que não, parece que não faz sentido, porque tem um monte de vaga vazia, né? Então a gente meio que se adequa à situação. Quando me beneficia, eu fico contente, né? Assim somos todos. É. E a psicologia, então, endereça essa sabedoria popular, por exemplo, né? E eu vejo isso muito, muito comum, gente, é muito comum em conversas informais, no set terapêutico, que me irrita, me irrita, me irrita. Aí, por exemplo, geralmente, sei lá, meu chefe, meu colega me irrita, aí a gente tem que fazer um trabalho assim de tentar expandir o olhar para a pessoa começar a se enxergar. Você vê acontecer assim com frequência, porque tem uma coisa que eu observo muito, que é assim, quando você tenta falar para alguém fora, porque aqui assim, a gente está conduzindo um papo aqui com apoio profissional, né? E a gente mais ou menos está tentando trazer a seguinte mensagem. Galera, quando você estiver achando que todo mundo é irritante, todo mundo é insuportável, todo mundo é chato, todo mundo é puxa-saco, talvez o problema esteja com você. Então a gente está conduzindo essa conversa. Mas no dia a dia, quando você percebe isso em alguém, por exemplo, aquela pessoa que reclama de tudo. Eu tenho umas 3 pessoas que me vêm na cabeça aqui que assim, toda hora reclama. Ah, porque tá quente, ah, porque tá frio, ah, porque caiu, ah, porque não caiu, ah, porque veio, ah, porque não veio, ah, porque eu vou, ah, porque eu não vou. Tudo reclama, tudo olha pelo lado. Aí você tenta dar um toque assim, poxa, fulano, poxa, fulana, será que você não está olhando com os olhos meio pessimistas? Não, porque você está me chamando de pessimista, porque agora eu sou pessimista também, então já entra mais uma reclamação, né? Tem alguma dica para a gente lidar com essa situação? Ou será que a pessoa tem que amadurecer mesmo e ela tem que ver por ela mesma? Como é que a gente pode conduzir no dia a dia se a gente não for um profissional da saúde que sabe conduzir isso da melhor forma? Essa pergunta é aquela de milhões, tá? Aqui a resposta vale milhões. Mesmo porque pode ter todas as técnicas, pode ter o aparato técnico, mas se o sujeito não tem condições de lidar, de entrar em contato com essa chamada, Tem ainda vai algum, continuar nesse looping. tem algum indicador disso? Ó, eu vou falando para você um negócio que assim, eu tenho pensado muito nisso
e eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Talvez você tenha alguma conclusão. Por exemplo, a pessoa vai ao psicólogo. Tá. Aí ela não consegue entrar em contato consigo mesma, ela não se conhece, então ela não abre as coisas que são os principais problemas dela. Por quê? Porque ela não quer entrar em contato com as coisas, ela vai guardando aquilo lá, né? Vai sepultando aquelas coisas. Então ela vai no psicólogo e tem aquelas, né, só conversas agradáveis. Eu tenho uma das teorias aí que já devem existir é que se você vai ao psicólogo e as conversas são sempre muito agradáveis, você está jogando seu dinheiro fora, eu Não acho. entrou, não entrou em contato, não É. iniciou de fato um processo. Como é que a gente faz para falar, ou como é que eu faria, por exemplo, para saber se eu entro em contato ou não com as minhas emoções, com as coisas mais profundas? Qual é a dica assim para eu olhar para mim e falar assim, ó, será que eu não estou sendo uma pessoa superficial? Será que eu não estou escondendo os meus defeitos de mim mesmo? Como é que a gente... Nossa, isso é complexo, mas assim, geralmente o que eu faço, boa noite, Pedro, Não. é assim, ouvir muito, então às vezes são pessoas que passam várias sessões falando exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Olha, eu gostei dessa dica, porque isso eu nunca tinha pensado. Essa é boa. A pessoa fica só no superficial ali, né? Fica rodando. É isso, o problema é meu esposo, o problema é minha esposa, o problema é meu chefe, o problema é o trânsito aí na outra semana, o problema é meu esposo, o problema... Aí eu preciso dar um tempo para essa pessoa, tá? No set terapêutico, geralmente eu dou um tempo para essa pessoa, porque geralmente as coisas vão se acomodando e aí sim ela começa a trazer outros aspectos, porque às vezes a pessoa tá tão assim, ela só quer falar, ela só quer tirar aquilo que tá dentro. Beleza. Aí tudo bem, sei lá, tem algumas sessões que tá o mesmo discurso. E assim, gente, se eu tiver que ouvir 1 trilhão de vezes a mesma história, eu vou ouvir, eu não tenho problema, não sou impaciente. Mas, às vezes, e aí no alinhamento lá da entrevista inicial, eu já descrevo como é que é o processo. Falo assim, ó, se eu perceber que a gente está aqui meio que trocando receitinha de bolo por muitas sessões, eu vou ter que dar uma reorganizada, tudo bem? Tudo bem. Então, isso já foi combinado. Já tá combinado. E aí eu descrevo. Olha, então, fulano, ciclano, né? A gente já está aqui no nosso 20º encontro, 20ª sessão, por exemplo, e aí eu vou lembrar quantas sessões são, porque eu não posso, assim, ó, a gente está na segunda sessão e você está repetindo a mesma coisa. Uhum. E você me relatou isso, isso, isso. Em contrapartida, no outro aspecto, isso. E são discursos que eles se repetem com uma certa recorrência. Será que não é o momento da gente dar um passo para trás para ver o porquê que isso está te afetando tanto? E assim, o que você quer dizer? Não, eu quero dizer que sim, se o chefe é ruim, se a esposa ou o marido é ruim e tal, a pergunta é: o que você está fazendo nesse emprego? O que você está fazendo nessa relação? Não estou falando aqui para pedir demissão e nem para pedir o divórcio, mas acho que é importante a gente conversar sobre isso. Você acha que está faltando alguma coisa? E aí, geralmente, a gente se esbarra nessa questão dos limites, né? Que aí é o pontuar. Assim, ó, daqui, até aqui no meu trabalho, meu chefe pode pisar na minha cabeça até essa parte aqui, ó. Daqui para frente não pode. E aí a pessoa, sabe, e percebendo que ela pode falar não, que ela pode negociar, que ela pode também se posicionar de uma forma não violenta. Então, repare no discurso, na recorrência do discurso. Não, eu acho assim, ó, a Vivi tá comentando aí, não é impaciente, mas tudo tem limite, né? Tem horas que haja carneirinho para contar até 10, não sei o quê. Por isso que a gente chama de enquadre, porque às vezes tem uma chamada, eu chamo a pessoa na chincha, como diz aí no popular, olha, então, olha, já estou reparando isso, aquilo, e aí? E aí, às vezes, a pessoa não é porque eu não sou uma boa psicóloga, ou porque, talvez não seja mesmo, mas às vezes não rolou, não é o momento dela. Ela às vezes acha que está preparada, mas não está, gente. Você, assim, ó, se a gente fosse chutar, eu não sei se tem estudo, eu nunca procurei para ver se tem estudo que fala sobre isso, mas
Será que a maioria das pessoas tem ou não contato com as suas dores mais importantes, assim? Eu diria assim, será que a maioria das pessoas enxerga ou não quando ela é insuportável, quando ela é chata, quando ela é ah, a pessoa que é talvez meio egoísta, assim, fala muito de si mesmo e tal? Será que a maioria dessas pessoas consegue perceber? Ou será que a maioria está na superficialidade? Você tem alguma informação sobre isso? Ou na sua observação, assim, você consegue chutar um pouco? Porque sabe o que eu acho, Pri? Olhando assim para as conversas que eu tenho com as pessoas e tal, eu acho que a maioria das pessoas não se conhece muito bem, assim, de dizer assim, ó, não, ó, isto aqui me irrita, isso não me irrita. Isso aqui para mim é um problema, isso aqui não é. Ó, eu sou chato quando eu falo sobre isso, mas pô, eu não consigo me controlar. Quando acontece essa determinada coisa, eu me desregulo e começo a dar piti, começo a surtar, não sei. Me parece que a maioria das pessoas não consegue perceber isso, né? É muito variado, sabe? É, Não tem uma estatística assim. Eu tenho pessoas que nunca fizeram terapia na vida e que começam a fazer terapia, que eu faço algumas perguntas bem existenciais, e não estou para julgar se faz sentido, se está certo ou errado, mas eu vejo o quanto que a pessoa está apropriada daquele discurso, sabe? Da segurança com que ela fala, que às vezes pode ser um negócio meio que, para mim, pessoalmente, nada a ver, mas é algo que ela acredita, então eu trabalho em cima disso, sabe? E tem pessoas que às vezes fazem tipo anos signo, de né? terapia, exato, faz anos de terapia, e você faz a mesma pergunta, e a pessoa leva 5 horas para te responder que não sabe. Aí, sabe, então assim, pelo menos na minha prática, eu não tenho percebido assim, um padrão. Legal. Não, eu também, obviamente que não tenho informação estatística, mas de observação, assim, muitas vezes me parece que eu vejo muita gente que parece que não se conhece nada, assim, né? É mais ou menos assim, ó. A gente tem muita facilidade de descrever as pessoas com quem a gente convive muito, né? A gente descreve assim, ó, não, pô, essa pessoa é legal. Só não fala de tal coisa, porque quando você fala de tal coisa, ela fica meio, né? Ela fica meio chateada. Se você falar dessa outra coisa aqui, meu, ela vai ficar meio brava, mas vamos conversar sobre isso, 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 porque, né, a pessoa gosta. Parece que é mais fácil de você falar dos outros do que falar de si mesmo, né? De falar assim, ó, gente, putz, quando começa esse papo, por exemplo, começa esse papo de política, polarização, me irrita, porque assim, um lado tá errado, o outro lado tá errado também. Então, né, é o roto falando rasgado, não leva a lugar nenhum. Então, eu pulo fora. Mas assim, é um negócio que é para mim. Aí eu tenho conhecidos que, né, me mandam um monte daquela, né, ou é do lado um ou do lado 2, me manda um monte de coisa. Eu falo assim, ó, pode mandar, mas eu não vou ver. Manda o vídeo do não sei o que, não, porque fulano fez tal coisa. Aí o outro, fulano fez tal. Eu não olho. Mas assim, mas eu já me conheço e sei que esse tema é um tema que, para mim, não conecta, né? Hum. Por outro lado, eu vejo gente que está aí, pô, discutindo um monte de coisas. Vamos colocar signo aqui que é mais suave, né? Tá discutindo um monte de coisas sobre, não, porque eu posso fazer, não posso fazer, porque o meu signo disse, meu signo não disse, não sei o quê, mas tá meio na superficialidade ali e não percebe, né? Não percebe o momento de aprofundar. E aí, de novo, nosso tema é aqui, né? O tema agora, a gente tinha falado, é como trabalhar com gente insuportável. Mas talvez o tema real da nossa live hoje seria como não ser insuportável, ou como identificar quando você mesmo está sendo insuportável, né? Não seja insuportável com um amiguinho, alguma coisa por aí, né? Tem uma parte aqui do livro que eu gosto muito, que ele fala sobre sobre essa questão da gente ter autocontrole, que muitas vezes passa desapercebido, né? Então, quais são os objetivos em ter um autocontrole? Pensando aí que você está lidando com uma pessoa que você considera insuportável por N razões, ou que você está prestes a romper aquele limite que você pode ser visto ou agir como uma pessoa meio que insuportável, tá? E aí ele fala muito da gente ter uma visão ideal. E eu gosto muito de fazer esse exercício com os pacientes, porque geralmente
a gente percebe ali alguns discursos bem cristalizados. Não, eu sou assim, eu vou morrer assim. Quem quiser ficar comigo, me aceita assim. Né? Ok, ok. Tá Essa aí tudo já tem bem. uma indicação que é insuportável. Né? Né? E aí você fica assim, ok. Aí eu ali, como boa psicóloga humanista existencial que sou, vou acolher essa pessoa, né? Mas tudo bem, mas assim, vamos imaginar. E aí tem outros recursos, que pode ser desenho, pode ser escrita, enfim. Do que você gostaria de fazer Pra agir deixar de do ser nosso. insuportável. Desculpa. Mas é isso mesmo, sabe? Para não ir tão para esse lado, porque é fazer com que essa pessoa perceba: olha, você tem todo o direito de ter nascido assim, ser assim, morrer assim. Mas isso não significa que o outro Cadê a evolução, né? aceitar ou gostar. Porque se caso você não vai morar numa ilha deserta, você precisa conviver em sociedade. Né? Uhum. E geralmente as pessoas vão procurar processo terapêutico porque elas estão lidando com prejuízos. Então, todo mundo está sendo promovido, menos eu. Eu estou ali procurando emprego e não consigo. Opa, peraí, aí é o momento que a pessoa se dá conta que precisa revisitar alguma coisa, né? Então, como que eu gostaria de. Ai, olha, se eu vejo lá uma situação que antigamente eu ficava muito irritada, se a pessoa não guarda o peso, eu gostaria de olhar, respirar fundo e continuar fazendo meu exercício sem lá dar dedada na cara da pessoa. Sabe? Eu gostaria de me comportar ou agir dessa maneira. E eu não gostaria de. Aí pode ser isso, né? De ver uma situação que eu desaprovo e ir lá e chamar a atenção do outro, porque mesmo que eu não sou profissional, não sou funcionária da academia, em teoria eu não tenho obrigação, né? Talvez nem o professor tenha, não sei, por isso que eu vou perguntar, porque às vezes eles dão uns toques, aí eu vou, ai, obrigada. E eu preferi, e tem um outro item aqui que ele fala, eu preferiria não ser tão reativa, por exemplo, sabe? Acho que começar a pensar. Então, tudo bem, você é assim, você nasceu assim, vai morrer assim, mas você tem o poder de não ficar tão inflamado, inflamada com a situação. Como que você gostaria de ser ou agir se você não fosse exatamente desse jeito, sabendo que você vai morrer desse jeito? E às Será que vezes é difícil. a pessoa que surta gosta de surtar, Pri? Assim, a pessoa vamos dizer assim, que tem essas reações emocionais calorosas, assim, com um monte de coisas durante o dia a dia, isso é mantido porque ela sente um certo prazer em ter isso? Ou será que é só falta de controle mesmo? Acho que pode Pergunta. ser os dois, pode ser um ou outro, pode ser os dois juntos. Ser humano, né? O, eu não sei se você viu o comentário do Pedro, né? O Pedro tinha dito assim, ó, Pri, tem pessoas que vão ao psicólogo para mudar as outras pessoas, né? É raro, mas acontece com frequência. Nossa, Pedro, é exatamente isso, né? Porque, ai, nossa, porque ele tinha que ser assim, ou ela tinha que ser assim. Como assim? Ela fez tal coisa. Aí, esses são os momentos que eu mais gosto, né? Eu falo assim, nossa, você já tem o dom de fazer leitura de mentes, que talvez a outra pessoa faltou nessa aula, né? Lógico, aí o meu recurso aqui entre nós é a ironia. Mas lá eu vou trabalhando outras questões, assim, porque aí eu confesso que eu tenho um certo prazer é mesmo? Mas você disse, não, a pessoa vai saber, entendeu? E aí é trazer evidências, mas qual a evidência que você deu para essa pessoa para ela saber que você quer que ela faça isso? Nenhuma, a gente já está casado há 30 anos. Então, nesses 30 anos, você nunca falou. Ah, tá. Acontece. É, assim, trazendo um pouco pro tema, assim, carreira, né, mundo corporativo, tal, eu acho que eu vou chutar aqui que é mais frequente a situação da pessoa que está achando que todo mundo é insuportável, de que ela que tem que se mudar, né? E procure uma terapia, né? Ou procure se conhecer melhor, seja com qual ferramenta for, do que realmente que as pessoas tenham que todas mudarem o jeito, né? Então, eu diria que, porque a gente já está estourando nosso tempo aqui, mas assim, uma reflexão final minha talvez seria: se você tiver querendo saber como trabalhar com pessoas insuportáveis,
Talvez o primeiro passo seja como não ser insuportável ou como avaliar o seu nível de insuportabilidade ou descobrir como que os outros, né, conseguem trabalhar com você, ou o que é mais fácil de tudo, facilite para os outros trabalharem com você, porque aí você vai estar facilitando as pessoas trabalharem com alguém que é insuportável, porque parte do pressuposto que você pode ser a pessoa insuportável, né? Mas eu queria deixar para você fazer um comentário final aí, Pri, porque assim, a gente tinha um monte de coisas, acho, para falar, e o papo de hoje rendeu bastante aqui, rendeu com o chat também. A Vivi falou assim, ó, será que não é a famosa zona de conforto? Aceita ou passa a vida reclamando? Também tem gente que é um pouco mais encostado, assim, vamos dizer, né? Não quer brigar com Terceirismo, ninguém, responsabilidade, é, né? e também, no final das contas, às vezes acaba sendo um passivo-agressivo, tal. Acho que acho que a mensagem final do meu lado aqui, assim, que eu fiquei com isso na cabeça é: a gente tem que se conhecer melhor, né? A gente tem que entender melhor como que a gente interage com o nosso ambiente e com as outras pessoas. Mas eu queria que você desse uma fechada aí, um recadinho final, as coisas mais importantes do livro, o que que você aprendeu com o livro, enfim. Nossa, que eu revisitei esse livro, que já fazia uns anos que eu não lia, gente. Foi uma viagem que eu fiz, acho que em 2015, para a Espanha, que o livro é Estúpidos, Manual de Doma, como se diz traduzir Doma? Não, toma, né? Doma. Toma. Como trabalhar com gente insuportável. Aí, como eu era ultra insuportável, né? Mas não sabia, achava que o outro era, falei, eu vou contar, que eu vou acabar com as pessoas. Aí foi um choque, né? Que eu descobri que insuportável sou eu. É assim, Mas que você bom. falou, vou esfregar no nariz de todo mundo, aí você terminou de ler e esfregou no próprio. Não, eu terminei o prólogo já chorando, que eu falei, meu Deus, eu sou isso. Tudo bem. Mas tem uma frase aqui que eu vou tentar traduzir, né? Quem te irrita te escraviza, tá certo, né? Diz uma vez um sábio, não ceda a ninguém esse poder. Então, assim, Ah, não deixe ninguém te irritar, para ninguém alugar um pedaço da sua cabeça, né? porque realmente quem te irrita te escraviza, porque você não consegue fazer outra coisa que não seja olhar com irritabilidade, tá? E realmente, às vezes pode irritar, tá? Mas presta atenção na recorrência, na duração dessa irritação, porque a gente tem muito poder. A gente tem muito poder. E aí, quando a gente terceiriza, dá para o outro e não traz nada de retorno positivo para a gente, ou para prejuízo, aí a gente precisa rever, repensar, tá bom? Essa é a mensagem final. Ótima mensagem final. Desta vez, por algum acaso, a gente já tem o tema da próxima semana. Só tem um detalhe. Eu não lembro exatamente o tema, se eu sei qual, do que a gente vai falar. Mas como a gente escreveu o tema, eu não lembro. Não sei se a gente compartilhou lá no nosso. Mas a gente vai falar sobre os problemas ou as dificuldades, né, de pessoas na melhor idade, né, no mundo corporativo e tal. Então a gente vai trabalhar um pouco nesse sentido aí. Tem bastante coisa para a gente ver. A gente já vai definir direitinho o título da nossa live, né? Mas, e da próxima vez eu trago já mais detalhadinho. Então, semana que vem temos live. Vamos ter uma convidada especialíssima, que eu não compartilhei ainda quem é nem com a Pri, mas vai participar aqui com a gente. E a ideia é a gente muitas vezes trazer convidados. Então, se alguém quiser trazer um tema também, assistiu a live, eu quero ir, quero falar de um tema, fica à vontade, o espaço é nosso. Pri, obrigado mais uma vez. Mais um papo de carreira entregue com sucesso. De hoje foi, ó, acho que assim, a gente levou na suavidade, mas tem muita coisa para pensar depois, né, para refletir. Acho que tem bastantes insights importantes hoje que dá para digerir aí depois. Obrigado mais uma vez, Pri, todo mundo que participou no chat. Até semana que vem. Tchau, tchau.